Lucas capítulo 7, versículo 11. Você pode acompanhar comigo no telão. Você que está em casa, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Prazer imenso ter você conosco. Está bastante frio, mas as pessoas estão aqui. Vocês como sempre, faz falta quando você não vem. Mas na próxima oportunidade, se você não veio por causa do frio, eu vou orar para que domingo que vem esteja um pouquinho mais de calor para você vir, tá bom? Mas não deixe de estar conosco celebrando o nome do Senhor. Vamos lá? Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Amém? Ressurreição, a morte da morte. Entender a ressurreição como a morte da morte, talvez seja um pouquinho mais difícil para nós, mero humanos, mas é um fato. Assim como a morte vence a vida quando a leva, a ressurreição vence a morte quando traz a vida de volta. E a gente sabe que isso, embora nós conheçamos a história e algumas narrativas bíblicas de que aconteceu, e ainda hoje, outros fatores que nos levam a crer que a ressurreição de algumas vidas ainda acontece, mas mesmo essas pessoas que venceram momentaneamente a morte ao experimentar uma ressurreição, como no caso de Jairo, a filha de Jairo, no caso de tantos outros que passaram por esse processo, como o filho da viúva de Naim, Lázaro e tantos outros, quando aqueles que ressuscitaram quando Jesus expirou na cruz, a gente sabe que todas essas pessoas morreram depois de algum tempo e estão aguardando a ressurreição final. Porque a ressurreição, de fato, é a morte da morte, é a vitória sobre a morte. E a gente lê isso em Apocalipse 21, versículo 4, que está escrito, diz o seguinte: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Interessante pensar que já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Todo cristão sabe, e os que de fato creem em Jesus Cristo e têm a Jesus como Senhor e Salvador e que amam a sua vinda, como escreve Paulo aos Tessalonicenses, e que também têm nele a esperança da glória, todos eles carregam no seu coração, no seu espírito, na sua alma, essa promessa. A promessa de um dia vencer a morte. Nem eu e nem você ainda não vencemos. Vamos passar por ela. Mas haverá um dia em que a morte não terá mais poder sobre nós. Não é? Nós estaremos livres desse último inimigo vencido por Jesus e concedido a nós antecipadamente podermos saber que nós já vencemos isso. Quando nós aceitamos o convite do Senhor Jesus Cristo e permitimos que Ele seja Senhor da nossa vida, nós somos gerados uma nova criatura.
mesmo que situações da nossa vida não mudem, como, por exemplo, no caso da Bia, como no caso de tantas outras pessoas, não é? Mesmo que algumas situações custem a mudar, mudem, mas custem a mudar. Mas é importante nós pensarmos que tudo isso faz parte dessa vida. Mas com toda e a mais absoluta certeza, né? Se o nosso destino terreno muitas vezes não muda, e em alguns casos até piora, com toda certeza o nosso destino eterno muda. Há um impacto poderoso, não é, na região celestial. Ter os olhos fixados em Jesus, ter o coração fixado em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nos fixa na eternidade. Eu sempre falo disso, né? O cristão tem que estar com o seu olhar fixo na eternidade, fixo em Jesus Cristo. O autor de Hebreus diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos desviar o nosso olhar, nem o nosso coração disso. Nós temos que estar fixados, como que coloque aí essa palavra, encantados por esse Deus nessa promessa, para que nós não desviemos o nosso olhar, porque quando nós desviamos o nosso olhar, a probabilidade de, junto com o olhar, desviar o nosso coração é imenso. Portanto, a gente precisa tomar cuidado. Fixar esse olhar na eternidade faz com que a nossa esperança não desvaneça, mesmo diante dos reveses, ou, quem sabe, diante das maravilhas da vida, das coisas boas, da abundância, das riquezas. Por que eu falo isso? Porque as coisas boas têm até o poder de nos encantar e de nos levar a desacreditar da necessidade de Deus, muito mais do que as situações difíceis, não é? As coisas boas, às vezes, nos levam a pensar se de fato temos necessidade de Deus, achando que os prazeres da vida é melhor. Mas a gente sabe que isso não é tudo. Voltando para a história da viúva de Naim, pensando nessa mulher, a história dela foi tragicamente mudada. Havia morrido seu esposo algum tempo atrás, a Bíblia não nos narra quanto tempo, mas é fato que o marido dela estava morto, era viúva. E agora o seu filho, os seus 2 cuidadores, provedores, haviam morrido. E ela não tinha mais nenhum cuidador e nenhum provedor. Agora, ela estava enterrando, como no caso de Noemi, que enterrou seu marido e os seus 2 filhos, e ficou somente ela com suas 2 noras, Orfa e Ruth, né? E teve que voltar para a sua terra, para Jerusalém. Queria que até o nome dela fosse mudado para Amarga, Mara, porque exatamente era o que aconteceu. Ela disse, o Senhor, em outras palavras, pesou a mão sobre mim, não é? Como no caso de tantos outros que perderam pessoas que davam a elas segurança. A vida promove essas surpresas. E a gente nunca está preparado para elas. Nunca. Mas a gente precisa caminhar, nós precisamos caminhar, nós vamos digerir todas essas coisas sem perder a fé, sem perder a esperança e sem perder o amor. Mas é interessante, porque ainda pensando na história da viúva de Naim, coisas aconteceram naquele dia. Como podem acontecer na minha e na sua vida, diante de um caos, diante de uma tempestade, diante de um revés, assim como diante de um momento tão bom como era o momento que Jó vivia, e tudo virou de cabeça para baixo. No momento em que tudo está virado de cabeça para baixo, tudo pode voltar e se encaixar, né, e tudo pode entrar nos trilhos. A forma como Deus trabalha, a pedagogia e a metodologia de Deus para tratar conosco, nós nunca vamos entender. Mas Deus faz isso. E naquele dia, Jesus está passando pela cidade e encontra os moradores, a viúva, encontra um esquife que está sendo levado. O que Jesus encontra ali? Um ambiente de tristeza,
um ambiente de morte, um ambiente de desesperança. E são em ambientes assim que Jesus revela quem Ele é. E eu acho fantástico, porque há uma coisa que nos faz sofrer, amados. Não são as circunstâncias da vida que nos fazem desesperar, mas é o fato de nós não sabermos quem Jesus é na nossa vida e nem muitas vezes sabermos quem nós somos em Deus. Essa falta de identidade ou de identificação com Ele, com Sua palavra, faz com que a gente às vezes se desespere em coisas mínimas. Por quê? Porque a gente perde o controle da situação. Mas a gente precisa aprender a colocar o controle na nossa vida nas mãos de Deus, para quando nós, desesperados por qualquer situação, saibamos e possamos pelo menos declarar que o controle da nossa vida está nas mãos do Senhor. Paulo diz que no meio da sua tribulação, ele chegou a se desesperar da própria vida. Tamanho foi a sua dor, tamanho foi o seu sofrimento, que ele disse: eu cheguei a me desesperar da própria vida, mas num momento eu pensei que a minha vida não era mais minha, era de Cristo. Eu já entreguei a minha vida, é dele. Não importa como eu vou morrer ou como eu vou viver, ela pertence a Ele. Os caminhos quem trilha ou quem desenha os passos é Ele. Jesus quem fala para mim. Portanto, a minha vida ela não é mais preciosa para mim, ela é preciosa para Ele, não é? E é interessante porque Jesus se revela quem Ele é, quando Ele encosta no caixão e com um ato de compaixão, Ele derrota a morte na vida do filho da viúva de Naim. E como que Ele derrota a morte? Ressuscitando o filho da viúva de Naim. Ele traz de volta a vida. Ele não permite que a morte se instale naquele período ou naquele momento da vida. Mas ninguém podia fazer mais nada. Mas Jesus estava ali. E por que Jesus fez aquilo? Por que Jesus entrou na vida daquela mulher? Por que Jesus entrou naquela cena? Será que Jesus estava ali sem propósito? Não, Deus não faz absolutamente nada sem propósito. Mas ao olhar para aquela situação, Ele faz aquilo, primeiro porque Ele tem compaixão daqueles que sofrem, daqueles que estão vivendo uma dor. Em Lucas, no mesmo capítulo que lemos, no versículo 12 e 13, diz que ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. E ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. E eu falei hoje de manhã que é complicado você falar para alguém que está sofrendo: não chore. Como que eu posso, por exemplo, chegar para o Ariovaldo e chegar para a Bete e dizer: não chore? Como que eu vou chegar para uma mãe que acabou de perder a sua filha para uma enfermidade, o pai que perdeu a sua filha para os irmãos e dizer: não chore? Como que eu posso, só num ato de insanidade, eu poderia fazer uma coisa dessa? Porque num momento como esse, alguém tão impotente como nós, o que nós podemos fazer é chorar com quem chora, é sorrir com quem está sorrindo, gemer com quem está gemendo, mas eu não tenho direito de falar para alguém que está sofrendo, que está gemendo, e dizer a ela: não chore, porque o choro é o som da dor, nesse caso. Ela está extravasando a sua dor. Mas Jesus chegou para ela e disse: não chore. Jesus é o único que pode chegar perto de alguém que está chorando, de alguém que está gemendo e dizer: não chore. Ele pode, ele tem autoridade, ele pode fazer isso. E por que ele pode fazer isso, pastor? Porque ele tem uma compaixão capaz de mudar a história de uma pessoa. Quando alguém diz: não chore, é porque ele tem uma solução.
é porque ele tem uma resposta para a pessoa. E Jesus tinha uma resposta para aquela mulher. Quando ele disse para ela, não chore, ele está dizendo, eu vou mudar a sua história. E o interessante é que você olha para a história de Lázaro, para as irmãs de Lázaro, ele diz, crê somente. Ele não disse para elas, não chorem. Até porque ele chegou 4 dias depois. Mas para essa mulher ele diz, não chore. A Bíblia diz que ele se compadeceu dela. E ele chegou para ela e disse, não chore. Hebreus capítulo 5, versículo 2, lemos, ele, Jesus, é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Está dizendo o texto que ele é capaz de se compadecer daqueles que têm total ignorância acerca dele, e até mesmo daquele que se desvia do caminho. Há uma compaixão para aqueles que por situações outras se desviou, talvez porque não compreendeu, e no momento de dor, no momento de perda, no momento de aflição, a sua fé não estava tão consolidada, ou os seus olhos não estavam tão fixados, e por essa razão, ele até talvez se desviou e até murmurou contra Deus, mas a Bíblia diz que Deus ele tem compaixão para com aqueles que se desviam, para com aqueles que são ignorantes. A compaixão de Deus não abrange somente uma mulher que perde seu filho, mas também alcança alguém que perdeu a sua fé, que perdeu a sua esperança. Porque a morte está nele. Porque esse também precisa ser ressuscitado na sua fé, na sua esperança, na sua confiança, na sua visão da eternidade. Ressuscitar a sua confiança na promessa de Deus. A compaixão de Cristo não somente chama para fora, nos chama para fora da dor, mas Ele é capaz de entrar na nossa dor. Ele é capaz de penetrar na nossa dor. Ele é capaz de fazer com que a dor na qual nós entramos, Ele entrar lá como quem entra num cativeiro e nos arrancar de lá. Jesus pode dizer, não chore. Como que eu posso chegar, por exemplo, para Beth, na hora em que eu estava com ela ao lado do caixão, e disse, Beth, não chore, Beth. Como é que eu posso chegar para a hora em que o Ariovaldo me abraçou e disse, pastora, minha filhinha foi embora, eu vou dizer para ele, não chore, Ariovaldo. Como que eu posso falar isso? Como que eu posso falar para uma mãe que está passando a mão no rosto da sua filha e se despedindo, dizendo, você era a flor do meu jardim, e agora o meu jardim ficou sem flor, e eu chego diante dela e falo, Beth, não chore. Como que eu faço isso? As pessoas têm direito de chorar a sua dor, porque nós não temos respostas para elas. Muitas situações da vida nós não temos como responder, a não ser chorar com os que choram, gemer com os que gemem. Mas Jesus disse para ela, não chore, porque Ele poderia devolver a vida e devolver o filho a ela. Só quem tem uma resposta capaz de consolar o que chora, pode dizer a ele, não chore. E isso nem eu e nem você podemos fazer, embora nós possamos oferecer às pessoas Jesus Cristo, elas têm esse direito de chorar a sua dor. Eu lembro que quando eu era criança, não faz tanto tempo assim, mas eu era criança, o meu pai me batia, eu fui entender isso depois de muito tempo, não é? Mas o meu pai me batia, e a gente estava lá com dor, que tinha tomado umas varadas caprichadas, umas cintadas de couro caprichada. E a gente, porque a criança quando chora, não chora, né? Ela quer abalar o mundo, ela quer que até a árvore se compadeça do choro dela. Né? E aí ele falou assim, engole esse choro. Eu estou com dor. Eu quero pôr para fora, eu não quero engolir. Você, mãe, já mandou seu filho engolir o choro? Então, olha como você é egoísta, você bate e ainda manda o cara engolir. Você provoca a dor e manda ele engolir o choro. Já que você bateu, deixa ele chorar. Eu não quero ouvir grito, então não bata.
não é? E quanto mais você fala, não chore, aí a gente quer vingar, a gente quer gritar no ouvido do pai e da mãe. Mas como é que a gente pode dizer não chore? Mas Jesus disse para essa mulher, Jesus disse para a viúva, não chore, porque ele tinha uma resposta, ele podia cessar o choro, ele podia trazer de volta o que ela perdera, ele podia trazer de volta a esperança, a vida para ela, ele poderia trazer de volta o provedor para ela como ele fez. Por isso ele disse, não chore. Quando Jesus diz para mim, não chore, é porque tem esperança para mim. Quando Jesus chegou diante de Jerusalém, a Bíblia diz que ele olhou para a cidade de Jerusalém e ele chorou. Ele não chorou por ele chorou pelo povo daquela cidade, pelos habitantes que nunca compreenderam o projeto e nem o plano de Deus na vida deles. Jesus chorou. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas. Quantas vezes eu quis fazer com você como uma galinha que pega os seus pintinhos e coloca embaixo das suas asas. Eu quis fazer com você, mas você nunca entendeu. Você preferiu perseguir os profetas, matar os profetas, destruir os profetas, porque você nunca quis entender o meu amor. Mas você vai experimentar dias em que vai chorar e não vai ter quem te console. O pior momento do choro é quando nós choramos e não tem quem nos console. Graças a Deus que Deus levanta não somente o Espírito Santo que nos consola, mas tem a igreja, tem os irmãos, tem os amigos, tem as pessoas. Mas a gente passa por momentos em que a dor só pode ser extravasada pelo choro. A segunda coisa pela qual Jesus fez aquilo, venceu a morte, ou matou a morte, é porque ele é poderoso para romper e anular o poder da morte pela ressurreição. A gente vive uma vida cristã e o espírito da religiosidade às vezes nos prende a alguns estigmas, não é? E a gente não consegue entender algumas coisas que Deus faz. O versículo 14 e 15, Jesus diz que chegando, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Mas o versículo 14 fala algo muito interessante. Jesus chega perto do caixão e ele diz, jovem, eu te ordeno, eu quero que você levante-se. Como que alguém pode falar com um morto? Você consegue entender aonde que estava ecoando a voz de Jesus? A voz do Senhor não era com aquele pedaço de carne, mas lá onde o espírito desse jovem, aonde a alma desse jovem estava. Aonde, se ele estivesse no paraíso, Jesus o chamou. Se ele estava porventura no Hades, o que interessa é que na dimensão espiritual ecoou a voz do Todo-Poderoso e disse, jovem, levante-se. Quem quer que estivesse segurando ele na morte, largou e ele voltou. Porque esse é o poder do nosso Deus. Quando o Senhor Jesus disse, Lázaro, vem para fora, certamente ele não estava falando com um corpo, que como disse a irmã do Lázaro, já cheira mal. Mas a voz do Senhor ecoa na dimensão espiritual. Se há alguma coisa presa no inferno, quando o Senhor diz, larga Satanás, lá no inferno ecoa a voz do Todo-Poderoso, e todo o inferno sai, larga e liberta, porque o Senhor está chamando. É Ele quem faz isso.
o céu obedece, o inferno treme à voz do Todo-Poderoso. Jovem, jovem, levante-se. Jovem, fique de pé. Essa é a resposta do porquê ele disse para aquela mulher: não chores. Não chores. Não precisa chorar. Eu vou devolver seu filho. Eu vou devolver. Sabe, amados, a gente pode expandir isso aqui para muita coisa. Quantas pessoas já enterraram sua fé, enterraram sua esperança, enterraram sua coragem e seu ânimo, enterraram tudo que tinham na vida e se largaram como uma espécie de um zumbi, caminhando por esse mundo sem esperança de mais nada. Fizeram do seu interior um sepulcro, porque a aparência parece coisa boa, mas por dentro está podre. Não consegue ouvir a voz do Todo-Poderoso dizendo: sai para fora, vem para fora, eu estou te chamando. Quantos de nós estamos chorando dentro de nós e o Espírito está dizendo: não chore, apenas creia, tome posse do que eu estou lhe dizendo, acredite na minha palavra. A palavra não chore, ou a frase não chore, ela tem um peso para aquele que crê diante dos seus reveses. Às vezes, o nosso choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã, porque isso é palavra de Deus. Mas às vezes a gente vive no choro, porque nós não queremos exercer a nossa fé. Às vezes, há coisas que nós perdemos, amados, e elas não serão recuperadas nesta terra, porque acabou o tempo, porque acabou o propósito de Deus com aquilo, ou porque nós negligenciamos e perdemos. Mas a verdade é que Deus sempre tem uma forma de nos consolar e de nos confortar, e de trazer alegria, de trazer a esperança, de trazer a vida. Há muitas pessoas ali em Jerusalém, na época de Jesus, que não foram curados. Nem todos os cegos foram curados, nem todos os doentes e aleijados ali no tanque de Siloé foram curados, nem todos os mudos falaram, nem todos. Muitos o Senhor não curou. Muitos deles talvez creram em Jesus mesmo com enfermidades, e partiram na época de Jesus, crendo em Jesus sem receberem cura. E a gente não consegue entender que o propósito de Deus se estabelece exatamente nisso. Os sinais de Deus têm que ter um propósito, porque Deus não perde tiro. Ele pode até realizar o seu capricho, mas nesse capricho você precisa entender que há um propósito de Deus. Deus não faz nada sem propósito, absolutamente nada. Nós às vezes não entendemos. Essa viúva estava sozinha, ela não tinha provedor, ela não tinha mais ninguém. Era alguém que ia viver uma vida muito difícil e humilhante dali para frente. Mas o que Jesus fez não foi somente ressuscitar um jovem e entregar a sua mãe, mas ele impactou uma cidade inteira. Ele trouxe um despertamento absurdo para aquele povo. Por que ele fez isso? Porque aquele povo viu que a ressurreição é a morte da morte. Não existe a menor possibilidade de alguém vencer a morte sem a ressurreição. A única maneira de vencermos a morte é ressuscitando, porque todos iremos enfrentar, todos iremos passar por ela. Mas eu posso sair daqui com a mais absoluta certeza:
partir desse mundo com a certeza de que eu vou ressuscitar. Você pode ter isso no seu coração. Jesus interferiu na vida daquela mulher. Jesus chamou aquele jovem do mundo dos mortos, porque ainda existia um propósito. A história não nos fala, mas eu e você sabemos disso, que depois de algum tempo, tanto a mulher como o jovem morreram. Não estão vivos até hoje, mas certamente estão na glória com o Senhor. Certamente estão com o Senhor na eternidade. Quantos de nós experimentamos sinais de Deus na nossa vida e depois de algum tempo nós esquecemos? Há algum tempo atrás eu estava falando e eu disse que um dia ainda iria ministrar sobre isso, mas não ministrei ainda. Quando a bênção vira maldição. Nós precisamos tomar cuidado para que a bênção na nossa vida não vire uma maldição. Porque às vezes a gente esquece que a bênção é a graça de Deus, é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus, é a compaixão de Deus. E a gente trata a bênção de uma forma tão, como por exemplo, Israel. Tratou a bênção como algo, ela negligenciou tanto que todos morreram no deserto. A bênção virou maldição. E tantos homens assim, tantas mulheres assim. Pessoas que Deus mudou a história delas e elas simplesmente ignoraram Deus. A bênção virou maldição. Israel tinha uma orientação para pegar o maná. De segunda a sexta, de segunda a quinta, vocês pegam o maná somente para o dia. Segunda vocês pegam para segunda, terça para terça, quarta para quarta, quinta para quinta. Sexta vocês peguem para sexta e também para o sábado. Mas tinham aqueles que eram teimosos que pegavam da segunda um pouquinho mais para guardar para a terça. Quando eles iam comer, o maná estava apodrecido. Por quê? Porque se Deus está mandando pegar um, pegue um. Se Deus te mandou pegar 10, pegue 10. Não pegue mais. Porque é nessa hora que a bênção vira maldição. É somente a porção de cada dia. Se Deus tem um tratar com você, de te dar a porção de cada dia. Por que o Senhor está falando isso relacionado a essa viúva? Exatamente porque às vezes nós vimos a bênção de Deus morrer na nossa vida, porque a gente não valoriza o que tem. Ou vira o rosto quando nós recebemos daquilo que Deus tem nos dado. Ou não compartilhamos daquilo que Deus quer nos dar. Tudo que Deus faz na nossa vida, amados, é para isso. A Bíblia nos fala em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se o salário do pecado é a morte, eu sei que não existe como eu vencer a morte, a não ser que eu me renda ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E há uma coisa que nós cristãos às vezes esquecemos, é que crente precisa confessar pecado. É que cristão precisa se arrepender. João, escrevendo na sua primeira carta, ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E que se nós dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso e a verdade não está em nós. Nós precisamos entender que existem outros tipos de morte acontecendo na vida das pessoas e que o Senhor está dizendo: não chore, não lamente, tem vida, tem ressurreição, tem resposta para você, tem a minha palavra para mudar a sua história. Existe um peso de glória sobre a vida dos filhos de Deus e nós precisamos estar atentos para que a morte não entre na nossa vida, como por exemplo a morte da fé, a morte da esperança, a morte da visão na promessa, do apego à palavra de Deus, de nos tornarmos apenas pessoas religiosas e que mecanicamente vêm à casa do Pai, que mecanicamente fala com Ele. É como se nós estivéssemos carregando o nosso próprio caixão de coisas que já morreram em nós, como uma árvore
que vai morrendo em partes. Morre um galho hoje, um galho amanhã, um galho depois da manhã, outro galho na outra semana, e você passa, daqui a pouco toda a árvore está seca. Ela vai morrendo por partes assim. Você encontra às vezes cristãos que já perdeu a fé, já perdeu a esperança, já que não consegue ter visão, apenas crê que Deus existe e absolutamente mais nada. Não é só crer que Deus existe, é crer que existe uma promessa do eterno para nós. É crer que existe uma palavra viva para nós. É crer que o nosso Deus, Ele pode vencer a morte que nos assedia pela ressurreição que Ele nos promete em nome de Jesus. A terceira coisa, porque Jesus fez aquilo. Por que Ele ressuscitou? Por que Ele venceu a morte? Porque Jesus Cristo pode mudar um ambiente de morte e choro num ambiente de alegria, de esperança e de vida. Ele é o único. Versículo 16 e 17, lemos o seguinte: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. A morte de um jovem, a tristeza de um enterro, que se torna numa festa, num júbilo, numa coisa que nem eu e nem você conseguimos imaginar. Eu fico imaginando, amado, a muvuca santa que aconteceu ali. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero tocar, eu quero tocar. Cadê o menino? Cadê o menino? Cadê ele? Cadê ele? Cadê a mãe? Nossa, hein? Ah, olha o que Deus fez na sua vida. Menina abençoada, hein? Olha só. Não é que você ressuscitou até mais bonito. Você era feinho, hein? A ressurreição trouxe até beleza para você. Porque a gente é curioso, é ou não é? A bênção que a gente recebe, a gente gosta de esconder, mas o que os outros têm, a gente quer descobrir. Conta aí, conta aí, conta aí. Eu fico imaginando a muvuca santa que aconteceu lá. Porque diz, todos ficaram possuídos de temor. E ao mesmo tempo glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Amém? Nos dias de hoje, Deus tem levantado profetas. Deus tem levantado homens e mulheres de Deus que pregam a palavra dele com seriedade. Deus continua visitando o seu povo. Eu quero que você entenda uma coisa, e é importante que você entenda o que eu vou falar, para você não pensar que eu sou um herege. Deus ama o mundo aqui, pessoas, mas Deus não tem nada a ver com as pessoas do mundo. Ele visita o seu povo. Pastor, e quem é que gera povo para Deus? A igreja. Jesus ama as pessoas. E Ele quer que eu e você proclamemos, anunciemos, falemos, para que essas pessoas se tornem filhos de Deus, povo de Deus. Deus visitou o seu povo. Pastor, isso não tem a ver com ter visitado Israel? Sim. Mas Ele está falando também, nos dias de hoje, de Deus visitar o seu povo. Deus quer visitar a sua casa, Deus quer visitar a sua família, Deus quer visitar você na madrugada, na manhã, no dia a dia, Deus quer visitar você no carro, Deus quer visitar, Deus quer falar com você. Sabe, no começo de tudo, Deus ia no Éden conversar com Adão e com Eva. Mas agora Ele não precisa disso, porque Ele habita em mim e em você. Ele pode falar conosco todos os dias, toda hora.
andarmos sintonizados com o Senhor, termos o nosso pensamento ligados nele, voltado para Ele, sempre imaginando e sonhando e pensando nas coisas do alto, aonde Cristo está assentado. Todos ficaram possuídos de temor. O que pode nos levar a ter temor de Deus nos dias atuais? Hoje não se fala de temer a Deus. Deus virou um de nós, um igual. É interessante, às vezes a gente parece, algumas pessoas falam que nós somos meio que arcaicos, né? Ultrapassados. Pastor, o senhor não pode falar isso, porque o tempo são outros. Qual é o problema de eu chamar Deus de você e de chamar Deus? Eu lembro que no meu tempo, que não faz tanto tempo assim, quando eu chamava meu pai de você, e ele estava ali, eu falava assim: pai, porque você... Como é que é, moleque? Você chamou eu do quê? Pai, eu não sou seu amiguinho. Eu não sou. Eu quero que você me respeite. Eu sou seu pai. Quando você falar comigo, pai ou senhor, não você. Ah, seu pai era ignorante. Então é por isso que a gente está com os filhos como está hoje. Porque a gente levou eles para o nosso nível, para o nosso tipo de autoridade, sem eles terem maturidade para compreender o que é um pai e o que é um senhor. É por isso que o mundo está como está. Hoje uma criança de 3 anos chama pai de você. Quando tiver com 15 anos, nem chama. E aí, babaca? Como é que é? Porque tudo na vida evolui. A gente precisa tomar cuidado. O autor de Provérbios diz: não mudem os marcos antigos colocados pelos nossos pais. Há marcos que não precisa ser tirado. E quando a gente tira, parece ser uma bobagem, mas você não tem noção do estrago que isso vai fazer lá na frente. Pastor, o que isso tem a ver? Porque em muitas famílias já morreu o respeito, já morreu o temor, já morreu o papel de cada um, já morreu o distanciamento, já morreu a amizade, já morreu tudo. Tem famílias que morreu tudo que poderia transformar. Morreu a alegria, morreu a comunhão, morreu a união, morreu a unidade, morreu tudo. São pais e filhos estranhos dentro de casa. Morreu a confiança. Filhos que não confiam nos pais. Sabe quando Josué foi andar para defender, ou melhor, para avançar na conquista das cidades, o Senhor disse para ele: eu quero que você medite na minha palavra dia e noite, e eu quero que você me busque, porque pelo caminho pelos quais você vai passar, você nunca passou antes. Porque pelo caminho pelos quais você vai passar, você nunca passou antes. Então deixa eu dizer uma coisa para você, jovem. Se o seu pai tem 50 anos, 40 anos, ou 200 anos, e você tem 20 anos, 17 anos, 15 anos, essa pessoa está alguns anos na sua frente. Ele já passou por caminhos pelos quais você não passou antes. Ele tomou o tropeço que, se você for inteligente e sábio, você não precisa tomar. Basta ouvi-lo. Mas o meu pai é ultrapassado. Não. Meu pai nunca foi ultrapassado. Meu avô nunca foi ultrapassado. Eles não viveram no mundo que eu vivi, na sociedade que eu vivi e no tempo que eu vivi. Mas a experiência mesma, porque eles viveram e se relacionaram com seres humanos. E eu vivo e me relaciono com seres humanos. É a mesma coisa.
Essa mulher precisava agora de alguém. E Deus mudou a sua história quando disse: não chores. Ele vence a morte para ela, entrega o seu filho, cria um ambiente. Mas isso não faz dele alguém que pode ultrapassar a autoridade da sua mãe. Ele continua sendo filho. Ele continua sendo. Sabe, há pessoas que Deus não pode abençoar. Pastor, pelo amor de Deus, eu vou explicar para você. Um dia um rei chegou para Deus e falou assim, o profeta chegou para ele e falou assim: olha, Deus mandou você preparar a sua casa porque Ele vai te levar. Alguém lembra dessa história ou não? Ezequias. E o que aconteceu? Ele virou para o lado da cama e falou assim: Deus, olha como eu tenho andado nos teus caminhos. Eu tenho sido um homem íntegro. Eu tenho sido um homem segundo o teu coração. Eu tenho andado na tua presença, Senhor. Eu tenho feito tudo certinho. Senhor, por que eu vou morrer agora? Como que diz, me dá mais alguns dias aí, Senhor. Deus manda o profeta voltar e fala assim: olha, eu estou acrescentando mais quantos anos? 15 anos. Foram os piores 15 anos da vida desse rei. E a coisa foi tão feia que ele abriu caminho para que Israel fosse para onde? Para o cativeiro. Tem coisas que é melhor não postergar. Tem exceções que é melhor a gente não abrir. Tem coisas que é melhor deixar como está para ver como é que fica. Porque às vezes a gente quer mudar e estraga. Sabe, mulher quando está cozinhando e resolve mudar um tempero novo, aí o marido vai comer: nossa, o que foi isso? Ah, eu quis dar uma melhorada na comida, acabou com a comida. Coloque-se de pé, por favor. Olá, meus queridos! Eu quero agradecer a todos por estarem conosco nos nossos cultos online, mas eu quero lhe fazer um convite muito especial para que você esteja conosco nos cultos presenciais, aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, e eu tenho certeza que você vai amar estar com os irmãos, conversar, se relacionar. Eu garanto para você que é um momento muito especial de comunhão, de palavra, de louvor, de adoração ao nosso querido Deus. E eu quero também lembrar a todos a nossa quinta profética, que tem sido assim, gente, não tenho palavras para dizer o que é a quinta profética. Venha para você experimentar, porque é bom demais, é tudo de bom a quinta profética. E você também pode nos acompanhar aí nas mídias, nas redes sociais, e eu tenho certeza que você vai encontrar algo que vai lhe agradar, que vai lhe abençoar, que vai te trazer um novo alento para a sua vida. Então, venha conosco participar dos cultos, porque, gente, é muito bom, é bom demais. Deus os abençoe. Um beijo para todos.